Olá, pessoas! Bem-vindos a mais um episódio do Café com a Jax. Esse é o espaço onde a gente valoriza quem faz a beleza acontecer de verdade. E hoje eu tenho uma convidada que é uma pura inspiração, a Josi Barquilha, do JB Concept. Ela começou lá atrás, bem simples, atendendo no quartinho no fundo da casa dos pais dela, com uma cadeira de cozinha e uma tesoura baratinha, de menos de R$10. Mas não parou por aí, trabalhou em salão de rua, passou por shoppings, até montar o salão dela com um conceito diferenciado, todo intimista, bem bacana, a cara dela. A Josi é daquelas pessoas que não cuidam só do cabelo, mas de gente. Além de cabeleireira, é educadora, técnica nacional da Aneto, uma marca que tem 30 anos de mercado, que é referência no mercado também, e ela conseguiu chegar à técnica da Aneto. E já leva seu conhecimento para profissionais do Brasil todo. Então, fica com a gente. Acompanhe esse episódio que vai ser sucesso e é uma história muito inspiradora. E vamos lá! Josi, antes de mais nada, muito obrigado por participar com a gente. Eu estava ansioso para fazer essa entrevista contigo. Quero dizer que eu acredito que vai ser um episódio muito especial. Cláudio, eu que agradeço, viu? Obrigado pelo convite, pela oportunidade. É um prazer mesmo, é gratificante a gente ser reconhecido na nossa região. Então, obrigado mesmo pela oportunidade. De nada, vamos embora. Eu já te conheço há mais de 10 anos, vi muita coisa da sua trajetória e sei que ela começou de uma forma muito simples, mas cheia de coragem. Eu tô dando ênfase para coragem porque nós vamos falar muito da sua coragem. Conta pra gente, como foi aquele primeiro corte no quartinho dos fundos da casa dos seus pais? Com a tesoura de menos de R$10 e todo aquele nervosismo. Gente, corte eu acho que é sempre muito difícil, né? O primeiro corte é sempre muito difícil. E foi sempre muito estrutura mesmo. E eu lembro que foi o corte de uma moça que trabalhava comigo, que na época eu trabalhava em empresa ainda, né? Trabalhava em produção. Então ela falou assim, não, Josi, você vai cortar meu cabelo, que você leva jeito, você sabe cortar. E eu pensando, ela não sabe que eu não sei. Enfim, aí coloquei uma cadeira lá, eu lavava o cabelo delas no tanque, porque não tinha lavatório. E fui fazer o corte dela, gente. Mas eu tirei assim pouquíssimo cabelo mesmo, sabe? Eu alinhava o cabelo assim, tirava bem pouquinho pra margem de erro ser bem baixa. E foi isso. E aí eu lembro que quando eu terminei o corte, ela falou assim, Jô, você não cortou nada. Eu falei, não, mulher, eu cortei sim, olha só como ele tá com mais movimento, isso e aquilo. Mas foi o meu primeiro corte, nunca vou esquecer, que eu falei assim, eu tô com medo de fazer esse corte, mas vamos lá. Mas eu tirei bem pouquinho pra diminuir aí a margem de erro, porque a gente sabe que é algo que o cabeleireiro tem receio mesmo de iniciar. E aí foi assim que tudo começou. Eu preciso falar da humildade dela, né? Ela tá falando, a cliente falou, Josi, pode cortar mais. Você cortou muito pouco, pode cortar mais. Muita gente, a gente sabe, a gente vê muita gente, não, tá bom assim por medo e coisa e tal. Ela tava realmente nervosa. Mas a Josi, nos 10 anos que eu conheço, eu sei que ela tem talento e ela tem dom. Então eu queria reforçar isso. Aí é minha opinião, tá, Josi? Mas ela não cortou porque até hoje ela é assim. Então ela senta, conversa com a cliente, mostra o que a cliente está querendo para confirmar se é aquilo mesmo e assim ela faz. Não vai dar muito certo, não bate com o seu visagismo, tem isso. Vamos fazer dessa forma? Eu vejo ela fazendo isso todos os dias. Então por isso que eu tô dando essa opinião que lá atrás já, mesmo sem ela saber, ela já colocou o dom dela e o que era correto na época. Tá, você tá humilde, você tá com vergonha, mas é isso. Eu lembro que você fazia de tudo. Unhas, depilação, sobrancelha, cabelo, praticamente o que aparecia. É isso mesmo. Como foi esse começo multitarefa, onde você topava qualquer desafio? Você falou que já trabalhava fora, nada a ver com cabelo, e aí você começou fazendo isso. Como é que foi iniciar nessa parte aí tudo? Então, na verdade, eu trabalhava fora para eu conseguir comprar os materiais e pagar os cursos. Então, eu consegui comprar o básico ali que eu precisava, a tesoura, secador, um lavatório, tudo muito simples, mas consegui comprar e já saí mesmo do CLT e fui trabalhar como cabeleireira. A princípio, sempre foi o cabelo. Só que aí o que começou a acontecer?
Conta, vou ler. E aí começou a aparecer outras coisas. Unha, mas você não faz unha? Mas você não faz aquilo? E eu comecei a fazer outros cursos para fazer tudo. Para eu conseguir dispensar o mínimo de cliente possível. A princípio funcionou bem. Sim. Mas a longo prazo não deu bom. Porque eu vou falar ali na frente sobre. Depois você montou um salão na sala da casa dos seus pais, junto com a Jaque. Isso. Foi a sua sócia e parceira, né? Quando vocês começaram. Eu imagino que tenha sido um passo grande, porque já não era improviso, era um espaço pensado para atender. O que significou isso para você naquela fase? E fala um pouquinho dessa sua parceria e sociedade que hoje vocês não são mais sócias, né? Não. Mas estão juntas até hoje. Assim, falando mesmo na empresa, né? Na empresa. É sócia da vida. Empreendedora. Então conte pra gente um pouquinho disso. Aí o que aconteceu? Eu precisava sair porque onde eu atendi era no fundo da casa, né? O primeiro espaço foi no fundo da casa. Então você passava pela casa toda para chegar até o espaço onde eu atendia. E a Jaque também atendia em outro lugar e ela não queria mais atender lá. E aí ela veio me falar, ela falou assim, não vou mais atender lá. E eu já tava pensando em mudar também, então juntou a fome com a vontade de comer. E aí a gente foi pra parte de cima da casa, né? Onde realmente era uma sala, só que na parte de cima da casa. Então você já entrava na garagem e já era o salão. Então foi muito bom. Foi muito bom pra gente. Em relação à minha sociedade com a Jaque, a gente tem dado certo até hoje e a nossa base é respeito. Porque nós somos muito diferentes, gente. E ela respeita a minha forma de pensar, eu respeito também a forma dela de pensar, de agir, de fazer, e com muita verdade. A gente é sincera uma com a outra, brigamos sim, temos isso sim, mas tudo com muito respeito, principalmente profissionalismo. Eu e a Jaque, a gente costuma falar que a nossa briga, ela acaba, às vezes quando a gente tava se desentendendo mesmo, acabava quando a cliente chegava. Ninguém nem sonhava que antes de chegar tava acontecendo alguma coisa. A gente sempre teve um profissionalismo impecável. E a Josi, ela é filha de pastores, tem uma família grande, bem unida, irmão, a cunhada, tudo. E a Jaque é uma amiga, mas o que eu vejo e o que eu sei de vocês é quase uma irmã, né? A Jaque, ela é mesmo, né? Ela foi adotada mesmo, gente, pela minha família. Ela não tem família, né? Pai e mãe aqui. Então ela realmente foi adotada mesmo pela minha família. É irmã mesmo. É irmã. E eu vejo que é isso. Como elas se conectaram tanto, é o que ela falou, elas têm até a parte da empreendedora. Então, como irmã, se tiver que se engalfinhar, vamos se engalfinhar. Isso. Mas na hora do trabalho, é o trabalho, postura. Sempre. Isso eu acho que define o nosso relacionamento, Cláudio. Por mais que às vezes a gente tenha nossas diferenças assim, mas o profissionalismo ele sempre prevalece. Essa é a parte legal que eu acho muito e respeito, e é o que você falou, é o respeito entre vocês, né? Isso é muito bacana. Tem uma frase sua que eu gosto muito. Tenha coragem para viver a vida do jeito que você quer. Eu vejo que essa frase traduz sua trajetória. De onde vem essa coragem e essa determinação? Porque do salãozinho lá na periferia de Santo André, veio trabalhar num salão de rua, no shopping, depois num shopping melhor, até montar o seu salão, e aí de lá do salão onde você estava, que era um espaço mais fechado, mais limitado, veio de novo pra rua, num salão seu também, com todo o seu conceito. É coragem. Da onde vem essa coragem toda? Cláudia, assim, posso falar? Bora! Estamos aqui pra isso. É assim, falando da onde eu venho, né, eu atendia na periferia, e eu sempre fui inconformada com algumas coisas, tá? Nunca me encaixei em algumas coisas. Sempre fui... Eu olhava assim e falava assim, não é isso. Não é isso que eu quero. Só que como você nasceu nisso, você foi ensinado a pensar às vezes pequeno, seja grato, isso daí tá bom. Então você acaba pensando assim, se eu falar que não tá bom, eu vou estar parecendo ser ingrata e eu não vou me encaixar, ou seja, eu não vou agradar. E a coragem de viver do jeito que você quer é isso. Eu falo isso mesmo porque assim, eu tive que ter essa coragem de olhar e falar assim, gente, não é o que eu quero. É o que todo mundo pode achar que já tá bom, porque todo mundo fala assim, nossa, Josi, mas aqui você tem o seu espaço,
E aí tem aquela questão de como você não tem uma gestão, você não paga aluguel, deveria, tá? Você que atende em casa, que tá assistindo a gente, que você deveria pagar aluguel para você mesmo, para os donos da casa, enfim, isso é assunto para daqui a pouco, mas não tinha uma gestão. Então, assim, você não paga aluguel que está confortável, por que não continuar aqui? Porque eu realmente queria mais, falando financeiramente e falando emocionalmente também. Você se desafiar faz parte. É muito bom. Depois que passa, né, gente? Porque assim no começo não é tão bom assim, mas vale a pena. E eu tive que ter essa coragem mesmo de ir contra tudo que eu tinha aprendido durante toda a vida. Que ali tava bom. Aqui tá bom, você tá no meio de pessoas que gostam de você, você tá no meio de clientes que te acompanham já faz um bom tempo. Pra que sair daqui, da onde tá confortável? Então, assim, eu tive que ter coragem para sair mesmo de lá e viver da forma que eu acredito que seria melhor pra mim. Quebrar as crenças limitantes, né? Crenças limitantes. É isso que a gente vive no dia a dia, todos nós, seres humanos, nós temos que brigar com isso. Como a Josi falou, tá na casa dos pais, tem o espaço, isso, aquilo, tá tudo bom. Porque a grande maioria está acostumada com aquilo, ou nem tem aquilo, então, isso aqui tá ótimo. Essa é uma parte legal dessa menina. Ela vem quebrando as crenças limitantes, já não é de hoje, faz tempo. E eu preciso comentar, Josi, aqui mesmo nessa parte, sobre, já que a gente tá falando de crenças limitantes, eu achei muito legal, eu acho que foi em 2022 ou 2023, você decidiu mexer na imagem, né? Então é algo novo também, que hoje tem muitos cabeleireiros que estão caminhando por isso. Então estão fazendo consultoria da imagem, de vestes e tudo, eu acho muito legal. Essa menina já começou há uns 3 anos atrás, quebrando novamente as crenças limitantes. Mas eu acho que eu falo daqui a pouco. Em um certo ponto, você percebeu que fazia muitas coisas, mas não se sentia excelente em nenhuma, que é o caso lá do começo. E aí decidiu focar na área capilar. Como foi esse momento da virada? O que você sentiu? As dores de deixar de atender todos os clientes da forma como você atendia, para você concentrar em alguma coisa que você achava e acreditava que valia a pena e que pelo jeito valeu a pena. Graças a Deus. Então, essa questão, o primeiro ponto que começou a me incomodar foi a questão de que eu não estava me tornando boa em nada. Fazia tudo e não fazia nada, não era excelente em nada. Esse foi o primeiro ponto, já era algo que vinha me incomodando, mas aí você fica assim, deve ser coisa da minha cabeça, você vai empurrando na barriga. Mas aí chegou ao ponto que eu realmente vi que não dava certo também financeiramente. Eu não tinha o retorno financeiro que eu gostaria, porque você pensa, eu não vou dispensar cliente, vou atender todo mundo, então eu vou ter mais dinheiro. Não foi o que aconteceu comigo, não foi o meu caso. Então eu realmente fazia de tudo, gente, tudo mesmo. Assim que começou essa técnica de alongamento de cílios, eu fazia tudo. Era unha, cílios, cabelo, tudo. E eu não conseguia ter um retorno financeiro e também não me tornava excelente em nada. E aí, Cláudio, virada de chave em relação a isso foram esses 2 pontos. E junto também eu tive alguns problemas pessoais, aonde eu precisei realmente parar, olhar para minha vida, analisar e ver que dependia de mim mudar as coisas. Então, assim, dependia de mim mudar a minha vida financeira, a minha vida profissional e a minha vida pessoal. Então, foi onde eu decidi mesmo mudar de vida, porque foi isso que eu fiz. Eu saí do bairro, vim atender pra cá, né, onde eu estou até hoje. E quando eu vim pra cá, eu queria realmente fazer cabelo. Eu falei assim, o que você quer? Cabelo? E aí você tem aquela DR com você mesmo. O que você quer fazer? Cabelo? Tá, então vamos lá. Como que você vai fazer? E fui pensando, fui amadurecendo a ideia, vou fechar o salão aqui, porque o salão lá, ele faliu mesmo, né? A gente quebrou. Vai sair daqui mesmo? Vai continuar tentando? Como que vai ser? E aí apareceu a oportunidade de eu vir trabalhar dentro do Atron Shopping como manicure. Eu falei, mas não é o que eu quero. Eu falei assim, mas eu vou estar lá dentro eu vejo o que eu faço. E foi o que eu fiz, eu vim como manicure e fiquei, não chegou a 1 ano e meio como manicure. Fiz os cursos que precisava fazer, porque quando eu vim trabalhar pra cá, gente, com outros profissionais, aí eu vi que realmente eu não estava pronta ainda. Não estava pronta mesmo. Eu falei, realmente, eu faço tudo e não faço nada com excelência. Foi
Foi bem difícil, tipo assim, você olhar e falar assim, você vai fazer. Você não faz, mas você vai aprender a fazer. Decidi mudar pro cabelo, escolhi um nicho de mecha e fui pra cima. Eu lembro que na época eu escolhi um curso que estava muito em alta, que foi o curso do Lucas Possetti, um curso caríssimo. Aí eu falei, não, eu vou dar um jeito, vou fazer. E foi isso. Fiz essa transição da unha pro cabelo. E qual que foi o posicionamento? É o que eu quero e o que a gente quer tem um preço. Isso. Então, assim, as clientes chegavam, você não tá mais fazendo unha mesmo, não? E às vezes eu ficava o dia inteiro sem atender. E doía. Doía, porque você pensa, e o dinheiro? Você pensa no dinheiro, Sim, né? não tem como. Você pensa na sua quinzena, você fala assim, como é que vai ser a quinzena? Mas eu precisei desse posicionamento. Isso. E se não fosse isso, eu não estaria onde eu tô hoje mesmo. Gente, é a coragem, que foi falado aqui, mas o posicionamento, é o que eu falo sempre para vocês, para os meus clientes, tem que tomar uma posição. Quando ela percebeu que ela estava trabalhando muitas horas e muitas vezes não estava ganhando para isso, ela entendeu que ela precisava nichar, achar o que ela se identificava e o que ela poderia fazer acontecer na vida dela. E é esse o posicionamento que eu falo sempre para vocês. Você é boa em alisamento? Foca no alisamento. Eu sou boa em manicure mesmo, então foca na manicure, na parte de manicure e vai embora. Mas quando você quer fazer tudo, como a própria Josi falou, você faz tudo, mas não faz nada. Esse é um grande problema, isso é muito sério e me dá orgulho de ver uma menina ter entendido isso e tá fazendo a diferença, tá? Hoje já são 10 anos de profissão, Josi? Isso. Se a gente for contar todo o tempo, mais de 10 anos. Então ela veio e hoje ela já está posicionada como uma cabeleireira especialista em mechas e isso faz toda a diferença. Hoje ela sabe o valor dela e as clientes dela também sabem seu valor, né? Isso é muito bom, gente. É muito bom. Gente, quem estiver gostando, clica no sininho, compartilhar, passa para uma amiga. Eu acho muito importante isso. Ajuda a gente a engajar um pouquinho, né? Por favor. Você não ficou parada. Trabalhou em salão de rua, trabalhou em shopping, inclusive no Shopping Atrio e depois no Shopping ABC. E de cada lugar você tirou aprendizados. O que essas experiências te ensinaram até chegar ao seu salão atual? E você comentou que você faliu. Eu gosto muito dessas histórias de falência porque é o maior aprendizado que a gente tem. É crescimento e eu sei que você não tem essa crença limitante, então se a gente não tiver esse apego, a gente aprende muito e consegue até aconselhar. O que você tem para falar sobre essas transições entre shopping, como você já falou um pouquinho, até chegar aqui e essa sua falência lá atrás no salão, na sala da casa dos seus pais? A questão da falência, Cláudia, é assim, a gente às vezes fica pensando assim, é isso, é aquilo. Gente, é falta de gestão financeira. Aí você não faz conta, eu não fazia conta. Fazia conta de nada e fazia muito fiado, né? Fazia muito fiado e, enfim, falta de gestão. Você não sabe quanto entra, quanto sai, não sabe o que realmente te dá lucro, o que não dá. Então, assim, a gestão, se você decide ter um negócio, e hoje eu tenho consciência disso, porque assim, a gente é artista, a gente acha que é só fazer cabelo, só fazer unha, é só fazer massagem, drenagem, enfim. Mas não é só isso. Se você decide ter o seu espaço, você tem que entender que você precisa dessa parte administrativa, que você precisa dessa gestão, senão você vai quebrar. Isso daí é um fato. E lá eu quebrei por conta disso, por falta de gestão. Não tem outra coisa. Porque mesmo que eu fizesse, por exemplo, uma gestão e essa gestão mostrasse para mim que desse para eu fazer cardenetinha, que antigamente era muito comum, sim, e tivesse uma gestão que funcionasse, por que não? Se funciona, se está dando certo, né? Não tem receita pronta, mas a gestão ela precisa ser feita. Exato. Em relação à falência é isso. E outro ponto muito importante é que a empresa, o salão não é ONG, não é... Gente, a gente está prestando o nosso serviço e a gente vai receber por isso. Não é ONG pelos dois lados. Sim. Né? A sua cliente ela precisa ter um atendimento de excelência, um atendimento com respeito e você vai receber por isso. E é isso. Né? Porque senão você vai quebrar. Às vezes a curto prazo, às vezes a longo prazo. E pior ainda, às vezes você não quebra, você não falha de vez, Cláudio, mas você fica anos patinando.
entendeu? Você não consegue ter patrimônio, você não consegue ter uma casa, você não consegue ter um carro, você não consegue fazer uma viagem, você não consegue fazer o que você quer fazer com aquilo. Você vive só mesmo para pagar boleto. É isso aí. Então, essa questão de quebra mesmo, essa questão de falência é gestão financeira. Gente, é como eu falo sempre. A Josi falou tudo. Primeiro que o trabalho de vocês é um trabalho que não é palpável. Então fez uma escova hoje, dormiu, acordou, dependendo, essa escova já foi. Como que você vai pôr na caderneta? Como você vai fazer fiado e depois cobrar o que dessa cliente? Tem que pensar isso. Mas ela é minha amiga. Se ela fosse sua amiga, ela te pagava pelo seu trabalho. Tem que pensar isso. A gestão é como também falo muito. Vocês, o cabeleireiro, ele é artista. E na hora que ele está atendendo um cliente ali no salão, que o cliente está na cadeira, o peso da vida da cliente está nas costas da cabeleireira. Como que ela vai conseguir fazer a gestão pensando naquilo ali? Então é muito importante, tá tudo muito alinhado para que flua, né? E aí, falando nisso, a Josi é casada com o Rafael. O Rafael, além de marido, virou sócio. E eu acho que essa parceria é muito bonita. Como foi a decisão de unir a vida pessoal e profissional? E como vocês dividem os papéis dentro do JB Concept? Porque entra no que eu acabei de falar. Você é artista, o peso da responsabilidade está toda nas costas. Quando você vem, e eu tenho algumas experiências de clientes, que quando traz o marido ou parceiro para dentro do salão, o negócio começa a fluir, porque aí ele cuida da parte administrativa e você está dedicada à parte artística. Yeah. É isso que está acontecendo no JB? Mas não foi tão bonito assim, gente. Ai, que lindo! Não faz. Gente, eu relutei bastante pra isso, porque eu achava que não ia dar certo. Não. Eu falava assim, gente, como é que você trabalha o dia inteiro com o marido? E aí, mas tá dando certo. Tá dando super certo. Do mesmo ponto de vista mesmo, com o mesmo posicionamento em relação a Jaque, né? Em relação às outras pessoas que a gente também trabalha. Gente, eu sou uma colérica, eu sou uma pessoa super objetiva e clara. Então, para algumas pessoas isso é ótimo e para algumas, nossa, como ela foi grossa. Como é difícil. Como é difícil. Mas, falando de negócio, isso é importante, porque eu procuro ser clara e objetiva no que eu espero, no que eu quero, no que eu preciso. E com ele tem sido da mesma forma. A questão da responsabilidade do salão e a questão do profissionalismo. Então a gente realmente dividiu isso. Eu fico com a questão da parte artística, do atendimento. A minha prioridade hoje é o atendimento. Isso mesmo. Eu tô atendendo a cliente, eu tô ali 100% para ela, porque quando você não tem alguém para te ajudar na digestão, você não tem isso. Você tá atendendo ali pensando assim, meu Deus do céu, tem boleto hoje para pagar, não sei o que. Aí chega uma notificação, você faz assim, meu Deus, por que aqui no meu caso geralmente era a Ariane ou o Cláudio, né? Meu Deus, será que eu esqueci algum boleto? Será que eu esqueci alguma coisa? Então, graças a Deus, eu não tenho mais esse tipo de preocupação. Já então, alivia assim, bastante. Cláudio, fez muita diferença. Alivia bastante, você não consegue ter um olhar a longo prazo, né? Você realmente fica pesado. Você conseguir ali acompanhar tendência, criativo, o que está em alta, vamos fazer esse curso, vamos se especializar nisso, vamos melhorar nisso, e mais a parte financeira, de gestão. Então eu fiquei com essa parte, né, do crescimento artístico do salão e da gestão de pessoas. E ele realmente fica com essa parte, compra, venda, administrativa. Então, a princípio eu achei que não fosse dar certo, mas eu falei, gente, como é que vai dar certo esse negócio? Trabalhando com o marido ali, mas, gente, dá super certo. Se você tiver profissionalismo, os dois tiverem o mesmo objetivo, porque a princípio ele era só sócio. E aí, o que acontecia? E aí, você resolveu? Resolvi, mas ele foi só investidor mesmo, né? Ele só colocou no primeiro que a gente abriu depois que eu saí do shopping, ele entrou só com o dinheiro mesmo. Então, assim, eu fiquei com tudo aquela bagunça. E mais a responsabilidade do dinheiro dele. A responsabilidade de administrar o dinheiro que ele tinha investido em mim. Então, eu falei assim, não tá dando muito certo. Será que se ele vir trabalhar vai dar certo? E, gente, deu super certo. Deu super certo. Sempre tenho que ajustar. A gente precisa ter conversas difíceis. É mais um ponto de coragem. Você precisa ter coragem de falar certas coisas. Sempre com empatia, com educação, cabe em toda conversa, em todo lugar. Mas você precisa saber ter conversas difíceis e vai dando certo. Porque o negócio é de vocês.
Vocês dois têm ali a mesma energia para colocar no negócio. Vocês dois querem crescer, então tem tudo para dar certo, mas realmente precisa ter respeito e profissionalismo. É o que eu vejo, você acabou de falar uma frase legal, vocês têm que entender que é por um bem comum, né? Então, se tiver essa conversa honesta e verdadeira e pensando num bem comum, não tem como não prosperar. Isso, porque você tem que saber separar o pessoal. É. Ah, é porque eu quero assim. É porque ele quer assim. O que vai ser melhor para a empresa. E ponto. É isso mesmo. Aqui dentro é a empresa. Lá em casa é outra história e aí beleza. Ótimo. Hoje você fala que sua especialidade é cuidar de pessoas, não só de cabelos. Isso é algo que a gente percebe no seu atendimento. Como você coloca esse cuidado no dia a dia com suas clientes? Cláudia, é assim, essa questão de cuidar de pessoas está muito ligada para mim à empatia, pela beleza e pelo bem-estar das minhas clientes. Porque assim, eu me tornei cabeleireira porque eu tinha realmente problema com a minha imagem quando eu era criança. Eu não gostava mesmo do meu cabelo e eu não me achava bonita. Então, assim, eu sei como é uma mulher ter uma autoestima baixa por conta da aparência. Ah, porque a aparência não é tudo. Quase tudo, gente. A aparência importa. É o cartão de visita, né? A aparência importa, porque a gente fala assim, a aparência não é tudo. Não, realmente, não é tudo, mas importa bastante. Né? Para uma mulher, ela se olhar no espelho e se sentir bonita, isso é muito válido. Então, esse é o diferencial do meu atendimento. Como que você se sente bem? Hoje eu tenho formação em coloração pessoal, em visagismo, mas acima de tudo, eu entendo outra mulher. Às vezes ela não quer cortar o cabelo para ela, falando dentro do visagismo, seria interessante ela ter o cabelo mais curto. Mas aquilo ali dói nela, não vamos cortar. Isso mesmo. Entendeu? Não vamos fazer. O que limita a minha arte, o que limita o procedimento é a saúde da fibra capilar. Tirando isso, a gente vai conversar, a gente vai alinhar. Costumo sempre contar uma história de uma cliente minha, que ela é dentista. E a primeira vez que ela sentou na minha cadeira, ela falou assim pra mim, Josi, eu vim aqui pra você cortar meu cabelo, porque o cabeleireiro que eu passo, eu peço pra ele fazer uma franja em mim e ele não faz. É frustrante até. Ela falava assim pra mim, porque assim, ele fala que não combina comigo, que não vai ficar bom, porque eu também trabalho com rede social, eu sou dentista, eu preciso tá ali nos stories, aparecer. E realmente, ela é baixinha, e ela é magrinha, ela é baixinha, ela é toda delicada, ela já é romântica. Então, assim, uma franja ia deixar ela mais jovial ainda, ia deixar ela mais infantilizada ainda. E aí, eu fui ajudar o cabeleireiro dela. Eu falei assim, olha, realmente... E nessa época eu ainda não tinha formação em visagismo, mas já entendia. Sempre fui curiosa. E falei pra ela, olha, realmente vai deixar sua imagem mais infantil, pode não passar tanta credibilidade. Aí ela olhou bem pra mim e falou assim, é porque minha mãe sempre gostou de usar franja. Ela sempre falava que eu ficava tão linda de franja, eu queria tantos. Ai, gente, eu cortei. Eu cortei e ela tá comigo até hoje. Uma cliente super querida. E então, assim, vai além. Sim. Vai além de estudo, vai além. É tudo muito bom. É super importante a gente saber ter esse tipo de conhecimento para a gente ser a bússola da nossa cliente ali, ó, vamos por esse caminho, vamos por esse. Mas o diferencial realmente do meu atendimento é essa empatia, né? A questão da franja dela era emocional. Então, assim, não ia prejudicar a saúde da fibra capilar. Realmente o caimento da franja dela é sensacional. Ela tem uma franjinha assim que tem um caimento assim de lado muito bom. E ela usa até hoje. Se identificou e não atrapalhou ela. Isso. Que legal, Josi. Isso é muito importante. É a empatia, né? Se colocar no lugar delas. E muitas vezes o visagismo vai falar que não, mas a vontade, o desejo é o mais forte, é o mais importante, né? A gente tá para prestar um serviço. Então temos que aconselhar sim, mas é o desejo dela, a gente tem que... O meu objetivo, Cláudio, é que ela se olhe no espelho e se reconheça. Isso. Que ela olhe no espelho e que goste é muito do que ela importante. tá vendo, que ela se reconheça. E quando ligar uma câmera na frente dela, ela olhe pra câmera e queira falar. Porque ela tá se sentindo bem com a imagem dela, ela tá se sentindo bonita. Porque o que eu percebo hoje, principalmente depois da internet, a gente tira padrões e coloca padrões. Tira padrão e coloca padrão. E eu realmente procuro fugir muito disso.
tô aqui para orientar. Olha, fica interessante fazer assim. Qual que é a sua intenção de imagem? José, minha intenção é essa. Vamos fazer assim, assim, assim. Mas você precisa se sentir bem com a sua imagem. E isso para mim é o mais importante. Exatamente. Fica a dica, gente. Você buscou muito conhecimento, inclusive falou ainda agora do Lucas Possetti, né? Estudou com grandes nomes, fez cursos renomados e se encontrou de uma forma especial com o Lucas Possetti. Isso. Que foi o primeiro curso famoso que você fez, você já acompanhava ele e você decidiu que ele seria a sua referência, certo? O que esse aprendizado trouxe de diferente para sua carreira? Você já falou um pouco, mas precisava dar ênfase porque eu vejo o carinho que você tem pelo Lucas, né? Ele é um profissional sensacional. E o Lucas, ele teve que vencer essa barreira, porque quando ele começou a fazer esfumado de raiz e mecha, ninguém aceitava, né? E, gente, é assim, eu sou muito visual, sou cabeleireira, então a gente é muito visual, né? Você olha ali, essa questão harmônica, essa questão da beleza. E quando eu vi o cabelo do Lucas, eu me identificava, eu olhava e falava assim, é isso que eu quero entregar, é isso que eu quero fazer. Eu não gosto, e até hoje, não gostava, e até hoje, eu não gostava de raiz marcada. Para que aquela mecha tão colada na raiz, mudando tanto o natural da cliente. Então, eu comecei a acompanhar ele, comecei a ver o trabalho sério que ele fazia. E falei, é ele. E graças a Deus consegui fazer o curso dele. E assim, o curso do Lucas, o curso que eu fiz foi mão na massa. E teve teoria, e teve mão na massa. Mas assim, mudou totalmente a minha visão de mecha. A forma de eu fazer mecha antes do curso dele foi de um jeito e depois. Mas falar assim pra vocês, o que marcou o curso dele foi conseguir entregar um esfumado de raiz perfeito. Que é o que eu, assim, toda vez que eu vejo os meus trabalhos, as minhas mechas, é o que eu mais me apaixono quando eu olho. Eu falo, ai, arrasou, Josier, é isso. Eu realmente amo essa transição, conseguir fazer essa transição do cabelo natural pra mecha, sabe? Trazer aquela naturalidade pro cabelo, uma manutenção que não é tão alta para quem tá buscando isso, para mim é sensacional. Então o curso dele, se eu falar assim para você de todo o curso, primeiro posicionamento, porque o Lucas ele é muito bem posicionado e ele é um professor muito direto. Ele não floreou nada em tempo nenhum, não perdemos tempo com nada. Gente, ó, é isso, incrível. Um curso super recomendo. E essa questão do posicionamento e o esfumado, sensacional. É o que eu falo sempre, referências. Qual que é a referência que você quer seguir? A Josi decidiu seguir o Lucas Possetti. Ela tinha o foco em aprender com ele, aprendeu com uma perfeição tão grande que hoje ela consegue estar ali na cadeira, olhar e falar, ficou perfeito. Cara, isso aí não tem preço, isso aí é a melhor coisa da nossa vida. Eu costumo falar sempre para as minhas clientes, as que têm medo de cobrar, elas deixam a cliente embora, faz todo o processo e aí volta na cadeira e imagina aquela cliente lá, olha no espelho e fala, realmente ficou bom? Realmente vale a pena? Ou eu cobrei o suficiente ou poderia ter cobrado melhor? Para que a gente cobre melhor, é esse posicionamento da Josi. Saber e ter a certeza absoluta, ficar apaixonado pelo resultado. Esse é o diferencial, gente. E para isso a gente tem que investir em cursos e investir em referências. Qual que é a referência que você quer ter? Qual é a referência que você é apaixonado? Porque dali você segue um caminho e um nicho. É esse o ideal da nossa profissão, correto? E a Josi se identificou bastante com isso, eu achei muito legal. A conexão dela com o Lucas, né? Que nem ela fala ali que ele foi muito direto com isso e tal. Se vocês perceberem, ali atrás ela falou que ela também é muito direta. Então tem essas conexões também, por isso que eu falo. Qual que é a conexão? Qual que é a referência que você quer? Geralmente a referência tem uma identificação com você já, né? É isso mesmo. É perfeito isso. Hoje você é técnica nacional da Aneto. Falei ainda agora, mas eu quero reforçar. Você já ministrou cursos até em Belo Horizonte. Tem feito alguns cursos aqui e isso é um salto enorme. Como foi assumir esse papel de educador e referência para outros profissionais? Você está na transição, eu sei, mas você já está ministrando, inclusive a nível Brasil, né? Como está sendo isso para você? Cláudia, minha história como educadora da marca é algo assim
profissional, mas é mais pessoal. Porque eu me lembro, gente, até hoje, o dia que eu fui num salão, eu fui acompanhar minha mãe na época, minha mãe ela fazia pão de mel para vender dentro desse salão. Era um salão bem chique que tinha aqui na Vila Pires. E aí eu cheguei, eu ainda não trabalhava com cabelo, mas sempre quis. Eu sempre fui aquela criança que todo mundo chegava em casa e ficava mexendo no cabelo. E aí fui com a minha mãe entregar pão de mel e entrei no salão. E eu lembro que quando a gente estava ainda, o salão é muito bonito. Entrei no salão. Quando eu entrei, eu não esqueço que eu vi um quadro. A Aneto não fazia banner, fazia quadros. E aí eu falei, nossa, que diferente. Ali foi o meu primeiro contato com a marca. Foi onde eu me apaixonei pela apresentação, pelas cores, porque era chique. Eu olhei e falei assim, ai, que chique. E ali foi meu primeiro contato. O tempo foi passando, me tornei cabeleireira e eu não... Com o que eu faturava para o tipo de cliente que eu atendia, naquela época eu não tinha acesso à marca. Eu não tinha, financeiramente falando, não dava para eu ter acesso à marca. E comecei a trabalhar para conseguir ter acesso à marca. Josi, ó, você pode comprar só se for a comprar valor X. Gente, eu fui indo, cheguei. Me lembro também como se fosse hoje a primeira compra e que eles vieram instalar aqueles display. Eu olhava para aquele display e falei, eu não acredito. Venci na vida, gente, porque para mim foi uma conquista. E aí o tempo foi passando, graças a Deus fui vencendo o medo, a procrastinação, fui vencendo as minhas crenças limitantes, fui me aperfeiçoando como profissional, como cabeleireira. E quando eu vim trabalhar no shopping, continuava trabalhando com a marca e gostava da marca bastante, sempre gostei, sempre me identifiquei. Como eu acabei de falar para vocês, me identifiquei com a beleza, com a apresentação, sempre achei fino, sempre achei chique, até que chegou um dia que eu fui reconhecida pela marca Cláudio. Foi uma satisfação assim que... emocionante. Borboletas no estômago. Emocionante. Eu falei assim, meu Deus, eu não acredito. Isso é muito bom. Foi fantástico. Gente, foi fantástico e assim, parece e né, clichê, mas é um fato. O trabalho devolve. Sim, muito. Eu não tô sendo reconhecido. Vai ser. Só continua, né? Só continua fazendo. E eu me lembro quando eu fui convidada, eu comecei como DNA. DNA é um embaixador júnior. E aí eu comecei como DNA e fui indo, fui me aperfeiçoando e fui para lá fazer homologação, passei na homologação como educadora e hoje sou educadora, faço parte aqui da franquia do ABC e tem sido sensacional. É sensacional. Eu tenho muito orgulho de ter sido reconhecida. Isso é muito importante, né? Gente, é o que eu falo sempre. Eu trabalho com outras marcas. Eu tinha até comentado com a Josi de não falar de marca, mas não tem como por essa história dela. E é o que eu falo também, quanto mais você usa uma marca, quanto mais você se identifica com uma marca, mais você é especialista, mais você tem condições de chegar em algum ponto. Ela se identificou pelo glamour, por tudo, e viu que valeu a pena, porque tá tendo resultados hoje, né? Então, como eu falei, tá fazendo curso nacionalmente, já foi em algumas visitas, homologações lá na fábrica, tudo isso faz um diferencial para o profissional. Faz. Conhecer a fábrica, saber como que funciona, tudo é muito legal, uma experiência única. Então é o que eu falo, tem gente que se aventura em diversas. A Josi ela trabalha comigo também, sim, mas ela tem o foco ali naquela e vem vindo. E como eu falo sempre, gente, é um trabalho de formiguinha. A gente, em qualquer trabalho, não é só na beleza, mas em qualquer trabalho, é um passinho de formiguinha. Mas se a gente seguir fazendo e dando o nosso melhor sempre, a colheita vem. Pode demorar um pouquinho ou não, ou às vezes você acha que você não está preparado e daqui a pouco se prepara e aparece a condição e acontece. Então eu fiz questão de falar sobre a Aneto, sobre a marca e deixar a Josi falar mesmo por causa disso. Essa identificação é muito importante para vocês. Hoje as minhas marcas não são marcas mais simples, mas que também tem esse processo de reconhecimento e acontece muita coisa. Mas o principal é você ser especialista. Porque aí você sabe o resultado que vai te dar, como vai acontecer, isso faz uma diferença muito grande, gente. E o reconhecimento que não tem tamanho. É muito importante.
E falando assim de cosmético, Cláudio, eu acho importante o profissional hoje, o que eu percebo? Que graças a Deus isso está mudando, porque é assim, eu sou um bom profissional porque eu uso isso, eu sou um bom profissional porque eu uso aquilo. É um trabalho conjunto, Cláudio. Se você sabe usar o produto, se você sabe fazer um bom diagnóstico e o produto entrega um serviço de excelência, gente, é sobre isso. É sobre isso. É sobre isso. Tem um detalhe que ela falou aí que é muito importante também. Eu tive uma cliente, e eu comento com as minhas clientes sobre isso, que ela vivia falando, o poder da marca tal, o poder da marca tal. O poder tem que estar em você. Exatamente. O poder tem que estar em você. Você é o profissional. Essa cliente chegou a quebrar, porque os produtos estavam na perfumaria, as clientes começaram a ir, porque como a própria cabeleireira, que era a profissional, que tinha que recomendar, estava falando que era o poder daquele produto, as clientes migraram do salão. E não é isso. A cabeleireira, o poder, como a Josi falou, tá nela, no enluvar, no tratar, no saber qual o ativo que vai usar. E tem o produto X ou YZ, mas se eu usar o Z num cabelo que precisa do X, não vai resolver. Exatamente. É por isso que eu falo da especialidade. Quando você se especializa, vira outra situação, entendeu? O diferencial, Cláudio, ele tem que estar no seu intelecto, no seu conhecimento. No seu conhecimento. Você olhar, você diagnosticar. E assim, gente, cabelo de salão em casa não existe. Pode ser o mesmo produto, não existe. Não existe. Não é a mesma coisa. Eu sou profissional, sou cabeleireira. Eu pego o produto, levo pra casa, eu uso, eu faço. E não é a mesma coisa. E graças a Deus por isso, senão a gente estaria desempregado. Exatamente. Que maravilha. Então, assim, tem um diferencial, sim, em um profissional bom, em um diagnóstico bem feito. E aí nós fazemos essa junção do que a gente sabe fazer, do que a gente sabe entregar, do que a gente aprendeu. Faz um diagnóstico bem feito, um produto que tem uma entrega de excelência também. Pronto, acabou. É sobre isso. É isso mesmo. Porque hoje aqui eu uso o Aneto, uso os seus produtos e uso produtos que está em qualquer... Hoje em dia, gente, todo mundo tem acesso a tudo. Exatamente. Né? Tem acesso a tudo. Mas é diferente, se ela pegar um produto, ela levar para casa e ela usar, e eu usar nela aqui, até mesmo se ela trazer o mesmo produto, é diferente. E esse é o nosso diferencial, a entrega. O resultado do cabeleireiro, do profissional. A Josi falou de quando chegou o display da Aneto no salão. E eu vejo aqui, ela é referência em venda de home care também. Ela sabe indicar para a cliente dela, ela sabe que precisa dessa assistência para ter em casa a manutenção. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque isso é um diferencial que o cabeleireiro em geral não entende a diferença do home care. Tanto de resultado para manutenção do que você fez no salão, quanto o resultado financeiro para o salão. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Sim. Gente, voltamos para a questão do posicionamento. Você precisa se posicionar, porque a gente fica pensando assim, ele pode comprar pela internet, ele pode comprar aonde ele quiser. Então existem, aqui dentro do JB nós temos protocolos de venda para home care. Por exemplo, mecha. Nós não fazemos mecha sem tratamento no lavatório e nós vamos analisar o cabelo, a gente vai fazer toda a análise. Se a pessoa precisar da primeira lavagem aqui, a gente não fecha a mecha se ela não assumir o compromisso de fazer a primeira lavagem. E o home care, ela precisa do home care, ela precisa manter esse cabelo em casa, ela precisa fazer a manutenção do que nós fazemos aqui, tá? Então, como que funciona? Posicionamento. Essa venda e esse posicionamento acontece no primeiro contato com a cliente. Exatamente. Então, assim, em relação à mecha, nós não abrimos mão. Outros procedimentos, nós ainda somos mais maleáveis, mas em relação à mecha, não abrimos mão. Vai funcionar assim, o seu pacote de mechas é assim, 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 você já vai fazer o tratamento hoje, eu vou fazer as suas mechas, quando finalizar eu vou te falar se você vai lavar o cabelo em casa, se você vai lavar aqui. Eu costumo falar assim pra elas, eu vou ver se eu vou te dar alta quando eu terminar esse cabelo. Vou ver se você tá de alta, se você vai ficar internada. Não autoriza a pessoa a lavar o cabelo em casa. E nós nos posicionamos muito bem a respeito disso, já na primeira conversa com a cliente. É importante você mostrar tudo pra ela e ela decidir se ela quer fazer, mesmo se ela quer passar por essa transformação capilar ou não. E aí, olha, caso eu não te dê alta, sua primeira lavagem vai ter que ser aqui no salão. Nós vamos fazer a primeira lavagem e você também vai precisar de um produto de home care que eu vou te indicar e que você vai comprar aqui comigo. Tá, Josi, me posiciona assim se ela falar pra mim que não quer.
É assim, você tem duas opções. Ou realmente você fala assim, olha, eu não vou conseguir te entregar, não vou conseguir fazer uma entrega de excelência, uma via de mão dupla. Sim. Você ter um cabelo saudável é 50% meu e 50% seu. Né? É importante ter essa conversa e assim, gente, é muito difícil a cliente não querer, ela vai se sentir confiante. É porque tem o posicionamento e tem a autoridade. A autoridade. Então ela vai se sentir super confiante e é muito difícil a cliente não querer levar. Tá bom, a cliente não quis levar mesmo o home care, nós temos o pós-venda. Mandamos no pós-venda, como tá? Ficou um pouquinho ressecado. A Larissa, né, no caso, que é a minha recepcionista aqui, e às vezes eu também respondo, o Rafa também responde, estamos autorizados a falar para ela e vai piorar. Você levou, você fez tudo que eu pedi, não, vai piorar. A gente avisou, a gente falou para você fazer, é assim, 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 assim. Então, isso gera autoridade. É muito difícil acontecer, tá, gente? Na verdade, foram pouquíssimas as vezes que aconteceu da cliente não levar um home care. Então, esse é o primeiro ponto. Em relação à mecha, não abrimos mão. Tem que ter. A pessoa, ela tem que ter uma máscara de reconstrução para ela usar nos próximos 15 dias após a transformação, que é o tempo de cicatrização da fibra capilar. Não tem negociação. Entendeu? Então, quando você nem dá abertura para a cliente negociar aquilo com você, ela vai fechar porque é o correto. Exatamente. É o correto. Então, entra no que eu falei ainda agora. É autoridade, é especialização. Posicionamento. E posicionamento. É muito importante o posicionamento, como ela falou. E olha só como a gestão faz parte da administração. Tem o pós-venda, que muitas vezes os salões esquecem, mas é algo que é muito importante. Porque você precisa, além de você mostrar a sua autoridade, reforçar a sua autoridade quando você liga para a cliente, manda um WhatsApp querendo saber como ela está, você está mostrando a preocupação, o carinho, a atenção com aquela cliente. A cliente vai olhar e falar, nossa, eu nunca vi isso em nenhum outro salão. Pô, eu preciso dar mais atenção para a Josi mesmo, ou para a cabeleireira. Então, gente, é o que eu falo, é gestão, é administração, autoridade, posicionamento, é tudo um complexo, né? Toda quinta-feira nós temos pós-venda aqui. Então, na quinta-feira, nós fazemos o pós-venda da semana que passou. A gente manda. E assim, gente, o que eu acho incrível no pós-venda? Ele vai sinalizar onde você está errando. Exato. Isso é muito importante. Olha que legal, gente. Muito importante. Muitas vezes a gente passa no salão, o pessoal tá lá sentado na cadeira, olhando vídeo, isso e aquilo. Não posso ter um momento de entretenimento? Pode. Mas como a Josi falou ali atrás, aqui é o empreendimento. É trabalho, tem que estar trabalhando sempre. Então eles instituíram na quinta-feira o pós-venda. Então na quinta-feira tá todo mundo ali, vamos ligar para cada um pega um número de clientes para saber. E olha que bacana a informação que ela acabou de dar. Quando você faz esse tipo de trabalho, você consegue mensurar a qualidade do seu trabalho. Olha como que você cresce com isso, né? Eu acho, Cláudio, assim, um dos pontos mais importantes da gestão, o pós-venda. Porque tem coisas, gente, que as pessoas não vão falar. Não. As pessoas não vão te falar. Elas vão te dar de gostei, né? Então, assim, quando você mostra que você está interessado em saber como foi a experiência dela de verdade, não assim, deixa a sua sugestão. O que você achou? Não, quando você realmente mostra que você está interessado. Teve até uma época que eu mesmo gravava áudio para as minhas clientes e falava assim, fulana, eu tô passando por uma mentoria, tô mudando algumas coisas, fala para mim como foi, eu preciso saber como que foi sua experiência. Quando você mostra para elas que você quer saber mesmo... Acabou. Você tá mostrando empatia e cuidado, né? Exatamente. Então ali você vai saber o que você precisa melhorar no seu negócio e aonde você está errando. Que é uma informação que às vezes é difícil você ter. É porque eu, particularmente, como consumidor, se ninguém me perguntar, eu não falo nada. Eu simplesmente não vou mais. Não volta mais. Não volto. Agora, se me perguntam, estão interessados. Então eu vou me dedicar a falar tudo que eu senti. E muda tudo, geralmente. É muito importante isso. E parabéns, Josi. Isso é muito legal. Eu gosto dessa parte porque é gestão, como você falou, né? Seu salão tem um conceito intimista e único, com até o sistema on ou off para as gravações, algo super moderno. De onde veio essa ideia?
de unir atendimento personalizado com presença digital. A presença digital você já vem brigando com ela faz um tempinho, né? Mas eu gostei muito desse conceito on e off e essa comunicação com a sua cliente. Eu gostaria de saber de onde veio essa ideia, como veio e qual que é a repercussão. Cláudia, a ideia veio de você olhar para o seu negócio e começar a perceber a necessidade do seu negócio. Eu comecei a perceber que tinha clientes que eu falava assim, posso gravar? Ela fazia, pode. E aí ela olhava pro chão. Eu falava, amiga, não pode. E assim, elas ficam, às vezes, sem graça de falar que não pode. Já tem outras que elas falam, ai, Josi, eu não gosto que filma meu rosto. E aí, por eu ter muita presença no digital, eu gravar o tempo todo, falar o tempo todo, eu falei assim, será que tem gente que se sente intimidado com isso? E eu não quero isso. Eu quero que ela se sinta à vontade. Quem quer aparecer, aparece. Quem não quer, não aparece e tá tudo bem. Foi aí que eu criei esse sistema mesmo. Da onde foi a ideia? Da minha cabeça, foi Deus mesmo. E aí eu comecei a postar isso. E isso também é um ponto da nossa gestão, que a gente manda isso para cliente quando ela faz o agendamento. Fechou o agendamento, a gente manda lá. Olha, você pode escolher entre um atendimento off, se você não gosta de ser filmada. A gente só pede mesmo para tirar foto do antes e do depois, para mandar para ela, às vezes só da parte de trás mesmo do cabelo. E aí ela escolhe se ela quer aparecer ou não. E eu achei que mudou bastante, funcionou muito bem. Porque realmente tem cliente que não gosta, né? Ela não gosta, ela não quer, ela realmente é mais tímida. E tá tudo bem. Então foi assim, essa questão do respeito, essa questão da empatia, porque tem gente que realmente não gosta, não se identifica. Não gosta mesmo de aparecer. E também tem um caso que quando a gente fala dessa questão de aparecer ou não, eu sempre gosto de compartilhar. Eu atendo uma cliente minha, o nome dela é Juliana e ela é juíza. Ela não gosta de aparecer, gente. E nem é bom também, né? No caso dela. Não convém pra ela. E aí eu lembro que o meu primeiro atendimento com ela, a primeira coisa que ela falou foi isso. Falou assim, Josi, eu não gosto muito de aparecer em rede social, tudo bem pra você. E eu não queria que as clientes se sentissem assim, ai, será que ela não vai gostar de eu falar? Eu quero realmente que elas se sintam à vontade. E aí eu lembro que eu falei pra ela, eu falei, sem problema nenhum. Sem problema nenhum, tá tudo certo, a gente vai tirar foto pra eu mandar pra você, pra gente comparar realmente, pra se você quiser mudar uma foto de perfil, mas nós não vamos divulgar. Então a gente já manda pra cliente quando ela fecha o agendamento e também quando nós vamos tirar foto. As fotos e vídeo já faz parte do passo a passo do nosso protocolo e dos processos. Então chegou, a gente já vai tirar as fotos. E aí como que eu me reporto a cliente? Eu olho pra ela e falo assim, fulana, eu vou tirar fotos. E mesmo que eu vi lá que você autorizou da gente fazer fotos, fazer vídeo, eu vou te mandar tudo antes e eu só vou postar se você me autorizar. Tá bom? Tudo bem? A pessoa já desarma, a pessoa já fica mais tranquila. Então, foi um sistema que eu decidi criar porque eu não queria intimidar ela. Isso é muito legal. Eu amei essa ideia. Conceito on e off. É isso, né? On e off. Isso. Ela, na hora do agendamento, ela já faz todo esse processo. Você topa, você aceita, você não aceita. Eu achei muito bom. Porque realmente eu vejo no dia a dia, tem cliente que reclama que foi lá para cortar um cabelo num salão X ou Y, ou para fazer uma hidratação, mas ela fez uma verdadeira sessão de fotos. E fica constrangida. E tem muitas que não voltam, né? E então, isso, e você tem que ter o feeling também, o feeling, né? Exemplo, empatia de novo. Empatia, e se a pessoa tá atrasada e a gente tá lá foto. Gente, tem hora que não dá. É importante, a gente sabe que hoje a rede social pede isso, é importante pra gente, a gente tá fazendo vídeo, tá fazendo foto. Mas, por exemplo, se você já manda isso na mensagem pra ela, você já prepara, ela já vem sabendo que quando finalizar, ela vai ter esse momento de foto. Então, tudo isso já faz parte do encantamento da cliente, tudo isso faz parte do atendimento. Só que, às vezes, por exemplo, ela tá com pressa, quer ver coisa mais agoniante que eu percebo aqui no salão? O nosso público é feminino. Hora de pegar a criança na escola. A criança tá esperando ela. Esquece, gente. Não dá pra fazer nada. Esquece esse negócio de foto. Fala, amiga, terminamos. Depois, em outra oportunidade, a gente faz vídeo, faz foto, a gente arrasa, fica bem maravilhosa. Mas hoje, mulher, vai pegar o seu bebê, vai com Deus, obrigada. Exatamente. É o posicionamento, novamente. Olha só que legal, gente. Em tudo é posicionamento, empatia também é muito importante. Se colocar no lugar.
E olha que a Josi ainda não tem uma criança. Não tem, tô só com sobrinho. Mas é por aí mesmo o caminho. Tem que enxergar isso aí e trazer isso para dentro do salão. Eu achei fantástico essa técnica, né? Esse on-off, eu achei muito bom. Josi, eu sei também de uma outra técnica que você tem, que é a DDR. Diagnóstico, diálogo e receita. Me fale sobre isso. Sobre cada um dos itens, né? Como é que funciona e como você criou isso e como repercute com as suas clientes. Cláudia, é assim, essa DDR, como que funciona? Basicamente, é uma conversa. E o que eu sempre falo, tanto nos meus cursos, compartilho, falo muito isso com as meninas aqui. O que é o diferencial disso? Você estar presente no seu atendimento. Isso é muito importante. Sim. Porque a sua cliente, ela vai te falar tudo que ela quer e que ela não quer, mas você tem que estar ali presente. Você tem que estar prestando atenção nos movimentos dela, já na forma que a cliente chega, na forma que ela senta na sua cadeira, na forma que ela mexe no cabelo. Porque assim, eu queria colocar mais volume no meu cabelo, sabe? Eu queria que ele tivesse um pouquinho mais de volume. E ela tá puxando aquele cabelo para baixo, ela não quer mais volume. Então é isso, você tem ali uma conversa, você vai fazer um diagnóstico profissional, você vai olhar comportamento, fase da vida que ela tá. Uma coisa que eu acredito que acontece muito em todos os salões, virou mãe, Josi, eu quero cortar bem curtinho porque eu não quero ter trabalho. Dependendo do curtinho, ele vai te dar mais trabalho. E quem que vai ser a bússola, quem que vai dar esse direcionamento para as nossas clientes somos nós. Sim, o profissional. Então, olha, isso, se você cortar ele um chanelzinho assim, ele não vai acordar todo dia baloadinho, ele não vai... Então é melhor um cabelo que você consiga aprender. Agora você não tá num momento para fazer muita mudança. Então é isso daí. Conversar, observar, ter uma expectativa funcional, estar presente. Não tá ali com a sua cliente pensando, eu comprei café, eu paguei tal coisa. Meu Deus do céu, nossa, amanhã como é que tá minha agenda? E seja presente. E, gente, isso daí é uma coisa que, pelo menos pra mim, eu tive que trabalhar. Porque eu tava aqui assim, e aí assim, eu tive que trabalhar. E aí toda hora eu chamo a minha atenção mesmo. Hoje já é mais normal. Mas quando eu comecei, eu ficava chamando a atenção, falava, aqui, Josier fica aqui, Josiane, volta pra cá. Era assim, eu ficava chamando minha atenção. Talvez porque hoje você tem um gestor. Porque no dia a dia, e isso eu quero até parabenizar cada uma das minhas clientes, que não é fácil. Não é. Porque não tem como. O boleto tá ali tocando, tá batendo. O boleto do aluguel, da água, da luz, da internet, do cloud, tá ali. Mas é muito importante que a gente saiba dividir. Como ela falou, uma escuta ativa. Você tá com a cliente, você tem que estar 100% com a cliente. Isso é muito importante. Isso. E aí, em cima disso, você faz um diagnóstico. Você tem que ir pelo que a sua cliente fala, mas muito mais pelos gestos dela. O que ela demonstra. Uma cliente que ela quer volume, ela tá o tempo todo pondo o cabelo pra cima. Quando ela não quer, ela tá colocando o cabelo pra baixo. Então, realmente estar presente no seu atendimento. E ali você faz um diagnóstico. E aí a receita é o seu posicionamento como profissional. E o que eu sempre falo também. Mulher que atende mulher, a gente é mulher, a gente sabe, a gente entende outra mulher. Você tem que entender a insegurança, você tem que entender a dificuldade dela arrumar o cabelo no dia a dia. E entender a indecisão, não somos indecisas. Porque às vezes, ela não sabe o que ela quer, a gente às vezes também não sabe. Então assim, empatia como sempre. E aí você faz ali a sua receita. Você fala assim pra ela, olha, eu acredito que pro seu caso vai ficar bom a gente fazer isso. Quando a cliente tá muito indecisa, vamos começar devagar. Josi, olha, acabei de sair de um trabalho, vou entrar em outro, eu preciso de uma solução. Mulher, vamos transformar, vamos fazer. Então ali você dá a sua receita, ali você dá o seu posicionamento como profissional e o que você acha que vai funcionar para a imagem dela, pro cabelo dela, pro dia a dia dela. Perfeito. Diálogo, diagnóstico e receita. Isso mesmo. Que receita bacana. Eu gostei muito também. E são detalhes que você colocou no JB que eu acho que encaixa em tudo, né? Que fica muito legal e mostra o profissionalismo, né? Isso. A princípio, Cláudio, parece uma coisa chata. Mas... Parece uma coisa assim, maçante. Você fala assim, gente, olha, tem que fazer. Gente, quando aquilo ali começa a funcionar, é sensacional.
Porque aí vira uma rotina, fica mais fácil e acontece. E a sua cliente identifica a sua preocupação. Isso que eu ia falar, e você é reconhecido por esses detalhes. Então é muito importante. É um diferencial muito grande, gente. Parabéns, Josi. Isso é fantástico. Eu tô amando cada coisa. Quando eu olho para sua história, eu vejo coragem, fé e determinação em cada etapa da sua história, né? Mas também sei que nem tudo foi fácil. Nunca é. Se alguém falou que era fácil, mentiu. Qual foi o maior desafio que você superou até aqui? Eu sei que o desafio de trazer o maridão pra dentro foi pesado, foi difícil, mas graças a Deus tá ficando leve. E deve ter algum desafio muito grande, né? Qual que é o maior desafio? O maior desafio que eu tenho, Cláudia, o meu maior desafio sempre foi: já rompi muita coisa, já venci muita coisa. Mas costumo dizer que não tem cura. Tem coisa que não tem cura. Você vai ter que vencer o resto da vida. Por exemplo, eu sou capaz sim. O que eu não sou, eu vou atrás de buscar informação. Eu consigo fazer sim. Calma, não se cobra tanto. Então, o meu maior desafio sou eu. Meu maior desafio é, por exemplo, uma coisa que me desafiou muito, né? Eu precisei vencer o medo, porque eu tinha medo de errar, né? A gente tem medo de errar, fala assim, eu vou fazer e se errar? Se errar, errou! E aí você vai com medo mesmo, então você vence. Se você vencer a procrastinação, você começa a vou deixar isso para amanhã, vou deixar para amanhã. A gente vence a procrastinação, vence o medo, vence as crenças limitantes. Mas algo que eu percebo que é bem difícil vencer é o perfeccionismo. Por quê? Porque a gente quer ser aceito. Você quer olhar e que todo mundo ache, nossa, que perfeito, que perfeição. E isso não existe. Não. Né? O perfeccionismo, ele te paralisa. Então, se eu puder falar assim, qual que é o seu maior desafio? Realmente é vencer essas limitações que a nossa mente vai criando. Conosco mesmo, né? Com a gente mesmo. Porque as pessoas em volta, você vai vencendo, né? Vai conversando, vai ajustando. Procuro sempre ter uma conversa com as minhas parceiras mais clara possível. Porque eu não gosto que me enrola, gente. Já sabe o que é? Também não faço isso com as pessoas. Então, eu gosto, como eu falo, com muito respeito, com muita empatia, mas gosto de falar. Olha, não acho que tá bom assim. Enfim. Mas você vai vencendo, né? Você vai aprendendo a lidar, você vai sabendo, igual hoje. Graças a Deus, eu tenho conhecimento, eu sei dentro da minha equipe quem é colérico, quem é melancólico, quem é fleumático. E isso muda o jogo, falando de relacionamento de pessoas. Sim. Isso muda o jogo. Então eu fui aprender a lidar com pessoas. Agora você, a sua mente ali, você vencer todos os dias, você olha e fala assim, não, eu vou conseguir sim. E aí você vence aquela etapa, você fala assim, agora preciso dar mais um Dá mais um passo. Dar mais um passo. É isso mesmo. Agora preciso, então pra mim é o meu maior desafio, Cláudio, sou eu mesmo. E até mesmo saber parar, né? Porque hoje também o que o sistema ensina a gente? Tem que estar o tempo todo em movimento. Você tem que estar o tempo todo fazendo, o tempo todo. E às vezes não dá. Na verdade, você foi perfeita na colocação. A briga toda, desde o princípio, é conosco mesmo, com a gente mesmo. Com a gente mesmo. O erro nosso é a busca da perfeição, a gente se comparar com um dos outros. Como eu falo sempre, a grama do vizinho geralmente é mais verde porque ela é sintética. A nossa tem que molhar, tem que cuidar, tem que aparar. E o problema é que a gente não enxerga isso. Quando a gente começa a enxergar e entender que, a minha briga é comigo mesmo, não tem briga externa. A gente vai evoluindo e vai conseguindo dar esse passo para frente a cada dia, mas é uma luta. É uma luta. Uma luta com o nosso egoísmo, vamos dizer assim, com o nosso eu, para a gente entender que o erro é nosso, porque o outro está preocupado em cuidar da vida dele. A gente que está achando que ele está preocupado com a nossa vida. Tá cada um vivendo a sua vida. Cada um vivendo a sua vida. Essa questão do autoconhecimento, Cláudio, é primordial. Sim, é o diferencial. É o diferencial, é muito importante você saber quem você é. Então, assim, tem momentos, e eu já passei algumas vezes por esse momento, que é assim, se você entrar numa rede social, você, por exemplo, hoje eu tô compartilhando a minha história com vocês. Pra mim funcionou assim. Talvez pra você vai funcionar de outra forma. Então tem momentos que o que a gente precisa fazer? Silenciar. Pra se encontrar. E saber o que você quer. Falo sobre isso
e uso como exemplo a questão de agenda cheia. Existem profissionais que eles lutam para ter uma agenda lotada. E eu fui uma dessas. E cheguei lá. Cláudio, que desespero. Gente, que desespero. Nada contra mesmo quem gosta. E aquele negócio, aquela muvuca. Eu cheguei a um ponto de atender 4 cadeiras dentro do shopping ao mesmo tempo. Então as minhas auxiliares iam lavando, eu vinha, eu cortava isso e aquilo. Aquilo não funcionou para mim. Não é o tipo de atendimento que eu quis para mim. E para outras pessoas é sucesso. Então, o que é sucesso para você? Então, tem momentos da vida que você precisa silenciar. E assim, gente, temos sentimentos ruins. A gente olha a grama dos outros, a gente se compara mesmo. A gente tem o nosso ego, tem isso, tem aquilo. Somos humanos, temos sentimentos ruins. Só que o importante é você saber quem você é, saber o que você está sentindo e saber onde você quer chegar e saber o que funciona para você. Então, tem momentos que você precisa silenciar. Então, a maior guerra é com a gente mesmo. Sim. Tem momentos que eu preciso silenciar, mas eu costumo falar que em decisões que vai mudar, por exemplo, vou mudar daqui ou não vou mudar daqui. Eu silencio, eu não comento com ninguém. E ali eu começo a pensar naquilo. Por que você quer mudar? O que te incomodou? Foi algo que alguém falou ou você está querendo porque você quer mesmo? Exato. Então, essa parte também é importante. Por que não ficou perfeito? Porque alguém chegou e criticou ou você realmente entregou o seu melhor para você, aquilo ali? Tá bom, foi uma boa entrega. Então isso é muito importante. A nossa guerra é com a gente mesmo e tem momento que você precisa se ouvir, se conhecer e saber o que você quer. Conexão interna. Isso. É muito importante. Muito bom, Josi. Para fechar, se hoje você tivesse aquela Josi de 10 anos atrás, com aquela tesourinha com as partes de plástico, com todo aquele nervosismo, ou uma cabeleireira nova, né? Ou alguém que está querendo desistir, está pensando em desistir, o que você poderia falar para essas pessoas? Para incentivar, para movimentar? Eu costumo dizer, brincar com isso, que é uma grande verdade, talvez há 10 anos atrás, ou há 5, quem virava cabeleireiro era por falta de opção. Eu preciso ganhar dinheiro, vou virar cabeleireiro e tá tudo certo. Hoje, graças a Deus, já não é assim. É por escolha. E um bom cabeleireiro tem que fazer o que você fez. Cursos, entender de visagismo, de colorimetria pessoal, colorimetria capilar, especialização, entender de uma fase de mechas. É cada coisa e não é barato. É caro e é difícil mesmo. Mas a gente tem que buscar. Então hoje, quem escolhe ser cabeleireiro entende isso e que precisa estudar e graças a Deus a gente tá começando a ter um pessoalzinho bem bacana com isso. Isso é legal. Mas tem gente que tá aí no meio do caminho, meio eu desisto, eu não desisto. Tem gente que tá querendo começar e aí tem uma vivência com alguém que já passou esses sufocos todo que você já mostrou também que acontece, né? E aí eu queria que você desse uma palavra para essas pessoas. Cláudia, assim, para quem está iniciando, foi um erro que eu cometi e eu gosto de compartilhar porque eu acho importante. Se você quer iniciar na carreira de cabeleireiro ou em qualquer área da beleza, vá trabalhar em um salão. Não monte o seu salão. Você não sabe o que você está fazendo, você não está sabendo. Parece uma coisa simples, mas não é. Se você quer crescer, se você realmente quer levar a sério, ter uma carreira profissional na área da beleza, vá trabalhar em algum salão que seja referência aonde você está. Alguém que você se identifique, que você olhe para o trabalho e fale, é isso que eu quero entregar daqui a uns anos. Primeiro ponto, porque eu fiz isso. Eu saí do curso, já fui trabalhar sozinha. Você leva o que eu levaria se eu trabalhasse para alguém 1 ano para crescer, eu levei 3, 4. Então vá trabalhar com alguém, porque o que você vai aprender ali no dia a dia do salão, você não aprende. E isso eu acho que em qualquer área, né? Sim. O dia a dia funciona diferente. Então, para quem está iniciando, seja muito bem-vindo, é uma área maravilhosa. Estamos crescendo assim muito. A passos largos, graças a Deus. Graças a Deus. Mas faz isso. Começa do começo. Não quero começar do fim. Porque foi isso que eu fiz. Quis começar do fim. Você não sabe de tudo. Você não sabe como funciona. Você não sabe atender uma cliente do começo ao fim. Então vá trabalhar com alguém. Escolha alguém. Escolhe. É importante isso. Você tem esse poder. Escolhe alguém que seja referência,
que você goste do trabalho, que você goste da entrega, que você goste do posicionamento e vai trabalhar com essa pessoa. Eu tenho certeza que se você chegar pra gente já e vai ter oportunidade. Vai ter oportunidade. Vai ter oportunidade. E pra quem tá pensando em desistir, por quê? Eu acho importante pensar por que você quer desistir. São vozes externas, era o que a gente estava falando agora mesmo. São vozes externas. Você quer desistir porque você errou? Para e pensa no porquê que você quer desistir. E logo depois você para e pensa por que você começou. Por que você começou? Porque olha até onde você chegou. Porque eu penso em desistir. Gente. E aí eu olho e falo assim, mas eu quero desistir por quê? É assim. Não é mar de rosa em qualquer profissão que você for ter. Não vai tudo caminhar do jeito que você quer, não vai ser tudo da forma que você quer. E quando você não desiste, você se torna melhor naquilo. Então, se você insistir, você vai ser cada dia melhor naquilo. Se você for começar do zero algo hoje, você vai começar do zero. Aonde você está, você não está mais no zero. Mesmo que você tenha errado, você não está no zero mais. Você já aprendeu. Já deu um passo para frente. Então, você já tem uma experiência. E outro ponto muito importante, Cláudio, que eu sempre gosto de falar, para quem me acompanha nos meus cursos, acredita em você. Por que os outros é sempre melhor? Acredita em você porque você pode sim. Você pode ir. O que você não sabe, o que você não tem conhecimento, vai buscar esse conhecimento. Hoje a gente tem acesso a conhecimento. Antigamente era mais difícil, né? Mas hoje a gente tem aí o YouTube e acesso mais fácil a conhecimento e acesso a conteúdos gratuitos de muito valor. Então, o que você realmente não sabe, que bom que você reconheceu, vai melhorar porque você pode sim, você consegue sim. E a satisfação, a autoestima que traz, o sentimento maravilhoso que traz você se desafiar, não tem preço, não tem palavras. Você olhar e falar assim, eu não sei fazer, eu tô com medo, eu acho que não é pra mim, mas eu vou fazer. E você ir fazer, e aí quando você olha, você fala assim, meu Deus, fui. Gente, não tem sentimento melhor no mundo. Não, é a realização. Tenha coragem de saber onde você está, onde você quer chegar e percorrer esse caminho, fazer o que precisa ser feito. É isso aí, é sobre isso. Parabéns, Josi, muito legal. E, gente, quando ela falou ali no começo, eu muitas vezes já falei, eu frequentei algumas escolas para auxiliar, para mostrar meus produtos, e eu falava, muita gente ficava doida comigo. Como que não? Eu quero sair daqui, eu já quero montar meu salão. Mas a experiência é totalmente diferenciada. Quando você está dentro de um salão de terceiro, você vai aprender o correto e o errado também, que é o mais legal. Porque às vezes você vai olhar, fulano está fazendo errado isso. Eu não quero fazer isso. E às vezes você vai achar que está errado ali, mas daqui 6 meses você vai enxergar que aquele errado que você achava que era, não é errado. Agora, quando você monta o seu salão sozinha, na raça, não tem quem te mostre o certo ou o errado. Você que vai ter que errar para acertar. E muitas vezes esse erro para acertar custa um investimento, custa tempo, custa tudo. Essa é uma diferença muito grande. Então a gente precisa pensar nisso. E a situação de você tá no meio do caminho e quer desistir, é como a Josi falou. Eu também quero, muitas vezes dá uma vontade de sair correndo. Outro dia eu vi um vídeo da Josi que eu achei muito legal. Ela tava na cozinha e preciso chorar. Não, mas não dá tempo, vamos lá, vamos atender. Muitas vezes é isso, é isso. A gente tem que ver por que a gente tá ali. O que a gente tá fazendo para estar ali. E aí você consegue entender e decidir se é isso mesmo que você quer e seguir em frente. Mas é uma conversa com você mesmo. Que é o mais importante, né, Josi? É o mais importante. Muito legal. Eu perguntei do Home Care lá que a indicação realmente para tratar, para cuidar. Mas tem uma parte do Home Care que eu bato muito e eu gostaria que você falasse, que é a parte da receita. Eu tenho cliente, eu tenho a Vanessa, por exemplo, ela coloca uma margem ali e essa margem dela consegue pagar o aluguel. Você já conseguiu identificar isso? O que você identifica de resultado? O que eu quero? Isso é para poder
incentivar os clientes, incentivar as pessoas. Como eu falo, não é a minha marca, não é a marca de fulano, ciclano, é o trabalho do salão, a gestão do salão. Porque quando eu brinco muito, e tem alguns salões que identificaram isso, quando você consegue entender que aqui você tem um público que consome home care, que consome lingerie, que consome semijoias, até um pão de mel, como você falou que você entregou com sua mãe. Eu tenho uma cliente que vende 50 pão de mel por semana. Ela consegue fazer uma diferença com isso. E aí eu gostaria que você falasse essa parte da receita do home care. O que você acha disso? Cláudio, estamos em andamento a respeito disso, mas eu vejo diferença no faturamento. Exatamente. E o que eu acho importante e que é algo que a gente está trabalhando, porque como que estamos aqui no JB? Estamos em processos, construindo processos. Começou a girar redondinho, a gente bagunça. Arrumou, a gente bagunça. E estamos arrumando algumas coisas porque assim, aqui a gente tem espaço para isso. Sim. Então essa questão de home care, de semijoia, de pão de mel, de trufa, isso aqui, muito válido. Precisa. É a questão do aumento do ticket médio. Exatamente, da gestão, de otimização, porque é um funcionário que pode te render até 30% render e não custar. Exatamente. Então você aumenta o seu ticket médio com isso. Isso daí é um fato. Aqui, mesmo que a gente está em processo em relação a colocar outras coisas fora o home care, você aumenta o seu ticket médio. Acho muito, muito importante pro negócio, financeiramente falando. E o que eu acho legal? Que todos podem crescer com isso. Porque exatamente. Igual manicure vende muito home care. Eu tinha... Porque ela tá ali tete a tete ali com a cliente. 1 hora com a cliente. Entendeu? Ali. E tá ali. E geralmente é uma conversa mais intimista. Aí, aqui acontece mesmo. Ai, olha, porque aí eu fiz o meu olho. É que você tá usando. Tô usando isso, tô usando aquilo. E já tem a venda. Outro ponto é você ter na sua bancada o que você já tem pra ofertar aqui. Então você já faz... A pessoa já sente o cheiro. Mulher adora essa questão do cheiro. Né? Ai, que cheiro bom. Olha, esse produto é isso. Você já apresenta pra pessoa. Entendeu? Olha que dica legal. Eu falo isso todo dia pra vocês, mas é legal ouvir de uma profissional. A bancada. Quando você prepara, você sabe que você vai fazer uma loira, você já fez o diagnóstico daquele cabelo, então você já tem uma noção do que pode ser que aquele cabelo precise. Você não precisa encher a sua bancada com 3, 4 itens. Coloca aquele que, olha, eu te recomendo isso. Você é o especialista, você é a autoridade e você está ali recomendando, com certeza vai sair essa venda também. Seja intencional. Exato. Tem intenção. Perfeito. Coloquei na bancada por colocar. Não, seja intencional. É os produtos que você gosta de trabalhar? É os produtos que você confia? Você já tem ele de home care aqui? Se não tem, providencia. Nós estamos passando por isso com a Aleste, né? Ela sempre indica um produto para crescimento da sobrancelha e a gente não tinha aqui. Então a gente já está providenciando, porque ela já sai daqui com o produto. Aumenta o ticket médio, você vende mais para a mesma cliente. Exatamente. E isso é muito bom, porque a cliente já está aqui dentro, né? Você ter essa questão de conquistar todo cliente todos os dias é mais difícil. Ela já está dentro do seu ambiente, ela já confiou em você para estar na sua cadeira, amiga. Aí é só pra frente, ela confiou em sentar na sua cadeira, entregar o cabelo dela, a moldura do rosto dela, o acessório que ela mais usa na sua mão, dali é só pra frente. Exatamente. Então você seja intencional. Tenha na sua bancada, tenha perto dela para ela ver. Quando ela estiver na pausa, ela vai andar pelo salão, ela vai ver. Então funciona muito. Sim. E para você que ficou com a gente até aqui, muito obrigado por mergulhar nessa história tão inspiradora. Se essa conversa fez sentido para você, compartilha com outras profissionais que também precisam ver isso e se fortalecer. Não esquece de seguir o podcast, deixar seu comentário lá no Instagram e continuar acompanhando o Café com a Jax. Muito obrigado para vocês e gratidão, Josi. Muito obrigado mesmo pela sua participação, pela sua história, que fantástica. E o seu posicionamento. Eu vejo o diferencial na sua vida é o posicionamento. Isso é muito bom e por mais pessoas que se posicionem como você. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigado mesmo.